Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Lar de Joaquina. E para minha alegria, eu vou bater um papo hoje com um grande amigo, que por sinal iniciou esse programa, é um dos iniciadores desse programa, e esse meu amigo, muito conhecido pelo Movimento Espírita de Santa Maria, um trabalhador espírita da Sociedade Espírita Luz e Caridade, que é um dos nossos apoiadores, é o Moacir Germani. Moacir, muito obrigado, meu amigo, pelo prazer que tu me dá de estar aqui hoje para a gente bater um papo. Eu que agradeço, Jader. São 5 anos já? 6 anos já. 6 anos, exatamente. Isso mesmo, demos o pontapé inicial, né? E devido ao meu trabalho, infelizmente, não consegui continuar te ajudando, né? Mas perfeito. Estamos sempre à disposição. Eu sei disso. Moacir e os nossos telespectadores, eu vou bater um papo hoje com o Moacir sobre N assuntos, todos, logicamente, relativos à nossa doutrina espírita. Perfeito. E eu estava contando para o Moacir que, lá nos bastidores, antes da gente entrar no ar, né, Moacir, que eu assisti outro dia um representante de uma outra corrente religiosa, que não vem ao caso aqui, sim, dizer que a doutrina espírita não é cristã, ou seja, não, como se diz assim, a religião X é cristã e o espiritismo não. É verdade, Moacir? Olha, Jader, a religião espírita é cristã, porque segue os ensinamentos de Jesus, né? A doutrina espírita, inclusive, veio como a terceira revelação divina aos homens. A primeira foi através de Moisés, há cerca de uns 4.000 anos atrás. A segunda com Jesus, né? Há 2.000 anos. E mais recentemente, né, 1857, foi lançado o primeiro livro da doutrina espírita, né, o livro dos Espíritos, contendo 1.019 perguntas e respostas, né, sobre o Espiritismo, né, que foi a nova doutrina criada por Jesus, inclusive. Né? A doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Antes dele partir, ele disse que mandaria um outro consolador, já, que ficaria eternamente conosco. E para representar isso, eu trouxe aqui, Jader, o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso. Né, que nos prova que nós somos cristãos, porque aqui estão mais de 900 ensinamentos de Jesus, né, pelos 4 evangelistas e explicado, né, pelos espíritos, inclusive espíritos católicos, né, que participaram da codificação da doutrina espírita, né, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo e outros, né, que vieram auxiliar a codificação da doutrina espírita através de Allan Kardec. Inclusive, né, a primeira obra que está aqui, deixa eu mostrar, já que os irmãos, né, que queiram de repente comprar estes livros, né, são livros baratos e que trazem os fundamentos da doutrina espírita, né? Então aqui vamos encontrar a filosofia espírita, né, através de 1.019 perguntas e respostas. Aqui nós temos o livro dos médiuns, que é a parte científica do espiritismo. E Kardec, ele era um estudioso, né? Era um mestre, e ele fez pesquisas, né, para comprovar a mediunidade, já, né? Então a doutrina espírita é sim cristã. Depois veio o livro Céu e Inferno, ou a visão, né, da justiça divina conforme a doutrina espírita,
E por último, não menos importante, a Gênese, né, que veio explicar então toda a codificação espírita, né? Ele relata, né, aqui na Gênese o início então, né, da formação, inclusive do planeta, de outras das galáxias, né? Moacir, Sim. Falando isso aí, me ocorreu uma pergunta, é a seguinte: por que Jesus, então, que veio, disse tudo o que disse, Sim. não falou sobre abertamente, de forma clara, sobre muitas coisas que só em 1857 o Espiritismo veio trazer? Por que ele não falou isso naquela época? Olha, Jader, Jesus falou de tudo, inclusive da reencarnação, né? Quando ele fala com Nicodemos, né, que ele relata que era preciso nascer de novo para ver o reino de Deus, né? Então Jesus estava falando ali da reencarnação. Um outro episódio também, né, que Jesus fala sobre o Elias deveria vir antes, né, dele. E Jesus disse, mas o Elias já voltou e o povo não reconheceu. Ele estava falando de João Batista. Então, o João Batista reencarnado, né? Então, Elias assim, reencarnado. Elias reencarnado, como João Batista, né? Inclusive, esse espírito, né, foi o codificador da doutrina espírita, que foi considerado, chamado, né, pela pleiade de espíritos, o espírito de verdade. Moacir, sim. Espiritismo, movimento espírita, sim. Correto? Uhum. Qual a diferença, se é que existe a diferença entre esses dois? Jader, eu vou pedir permissão para ler aqui. O Espiritismo é uma religião sem culto externo, sem sacerdócio organizado, sem cerimônias de qualquer natureza, sem intermediários entre a criatura e o Criador, e podendo ser considerada uma religião cósmica, tendo como o amor e a caridade como ideal maior. Né? Então, esse é o Espiritismo, né? O conjunto da obra, né? Que nos deu a doutrina espírita, né? Ou Espiritismo. E o movimento espírita? O movimento espírita é formado por nós, trabalhadores, né? Estudantes da doutrina espírita, que nos visitamos, né? Por exemplo, Luz e Caridade vai visitar lá o Lar de Joaquina, o Lar de Joaquina vai nos visitar, né? Os palestrantes, né? A gente troca informações, então isso é movimento espírita. E nós temos aqui no Rio Grande do Sul, né, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Em Santa Maria nós temos a União Municipal Espírita, né, que coordena esse movimento espírita, né, para que a gente possa estar conversando e unindo cada vez mais, né? Perfeito. Moacir, pois não. O Espiritismo é, digamos assim, uma religião salvadora? Olha, Jader, depende. Né? Depende da gente, de nós, dos estudantes. Se a gente colocar em prática os ensinamentos do Espiritismo, que nada mais são do que relembrar Jesus, nós vamos ser salvos. Mas a salvação que nós precisamos realmente fazer, Jader, é a salvação de nós mesmos. Né? Porque eu não vim aqui para disputar nada com ninguém. Eu vim para mim me melhorar, né? Como um ser humano. Né? Me autoconhecendo, buscando o meu desenvolvimento moral e espiritual, porque Deus criou todos iguais, simples e ignorantes, né? E nos deu a inteligência para que nós pudéssemos evoluir. Então, através da reencarnação, nós vamos galgando esses degraus até chegarmos a sermos espíritos puros, como Jesus, né? O exemplar mais perfeito que Deus, né, nos deu aqui para o nosso modelo e guia da humanidade. Então Jesus é o nosso mestre maior. Agora, eu venho de uma outra corrente religiosa. Sim. E eu aprendi que o arrependimento é ato, digamos assim, chave para a minha salvação. Uhum. Certo? Sim. Parece que tu também vem de outra religião, né? Sim, perfeito. É correto eu dizer que em me arrependendo, eu serei salvo? Jader, é muito importante o arrependimento, mas é o primeiro passo, né? Segundo a espiritualidade, quando nós retornamos ao mundo espiritual, nós vamos, né, através do arrependimento, nós vamos pedir a Deus uma nova reencarnação para que eu possa expiar, né? Que eu possa provar algo que eu errei no passado. O que é expiar? É viver uma experiência muitas vezes dolorosa. Por quê?
um pagamento de uma dívida que eu contraí em vida passada. Então eu peço a Deus para vir pagar essa dívida, né? Por exemplo, se eu matei alguém, né? Então eu venho para me redimir. Provavelmente eu serei morto durante esta encarnação, mas não necessariamente por aquela pessoa que eu matei, porque ela pode ter me perdoado, né? Mas eu serei, a lei de causa e efeito vai me atingir, né? De repente uma bala perdida ou alguma coisa assim, eu vou retornar ao plano espiritual com a minha dívida paga, né? E o perdão das ofensas é a mais importante de todas, para que a gente obtenha realmente a nossa salvação através do nosso crescimento moral e espiritual e praticando a caridade, já. Fora da caridade não há salvação. Moacir, tu falaste aí em perdão. Sim. Eu digo assim, tá bem, te perdoo, mas não aparece mais na minha frente, por favor. Isso não é perdão. Isso não é perdão? Não. O perdão verdadeiro, Jader, é eu te olhar novamente, né? Sem desejo de ódio, nem vingança, né? E realmente te aceitando como um ser humano que também erra, como eu erro. Né? Então todos nós erramos. Todos nós erramos, né? Nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações por esse motivo, né? Para nós resgatarmos as nossas dívidas do passado e nos preparar para um futuro melhor. A espiritualidade, né, está nos dizendo, Jader, que nós estamos passando por um novo estágio, o nosso planeta Terra, né? Está passando por um terceiro estágio, ou seja, um mundo de regeneração, aonde o bem deverá prevalecer, né? Esse processo já começou, né? Então os espíritos que estão desencarnando e que ficaram às vezes milhares de reencarnações e não quiseram se transformar, esses espíritos estão sendo levados para outros orbes, né? Talvez mais difíceis que a Terra. Orbes que tu fala são outros mundos. Isso, okay. Porque todos os mundos são habitados, né? Segundo a informação da espiritualidade, né? A nossa ciência aos pouquinhos vai chegar lá, né? Então esse processo, né, Jader, ele nos purifica, né? Nos salva realmente. Porque nós viemos aqui, entre outras coisas, para aprender, né, Moacir? Exatamente, Jader. Só que às vezes a gente se nega, muitas vezes, a aprender coisas que estão faltando. Isso. Esse é o principal, é a rebeldia, Jader. É como aquele aluno, né, rebelde, aquele aluno que não estuda, né, ele o que vai rodar, né? O que estuda, ele vai passar mais rápido, né? Então, esse espírito que aceitou, né, a sua evolução, ele vai chegar à angelitude mais rapidamente do que aquele preguiçoso, né? Porque, segundo a espiritualidade, nenhum espírito retroage, certo, né? É daqui para frente. Então, na próxima reencarnação, eu vou partir daqui para frente, né? Então, o meu aprendizado, o meu crescimento moral e espiritual depende de mim, do meu esforço, né? Porque Deus é Pai, Ele nos ama, né? Ele nos dá as possibilidades para esse crescimento. Moacir, o Espiritismo nos explica tudo de forma muito clara, muito lógica e racional. E foi isso que me encantou no Espiritismo, certo? A mim também, já. Mas a produção está me dizendo que falta 30 segundos para nós encerrar o primeiro bloco. Certo. Mas eu quero deixar uma pergunta para ti responder no início do segundo bloco. Ok. E a pergunta é a seguinte: o espírita tem mais chances de, entre aspas, se salvar? Tu entendeu a pergunta? Entendi. Ok. Mas a tua resposta vem no início do segundo bloco, perfeito, certo? Perfeito. E com essa pergunta eu estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, da qual o meu amigo Moacir Germani é diretor de comunicação, é isso? Isso. Diretor de comunicação. Lar de Joaquina, Odontologia Lauda e Woods Cook Casa Criativa. O nosso intervalo é pequenininho, a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Woods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então diz que 188.
188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goodies e Cookie, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, Odontologia Lauda, Goodies e Cookie, Casa Criativa e Lar de Joaquina. E eu, para quem está chegando agora, estou batendo um papo aqui com o meu grande amigo Moacir Germani, um dos iniciadores desse programa Palavra Espírita, lá em 2016, né, Moacir? Isso. E eu, antes do encerramento do primeiro bloco, eu fiz um questionamento para o Moacir para ele responder agora. E o questionamento era o seguinte: o espírita tem mais chances de depois que ele morrer, né, depois que ele desencarnar, ir para o céu, ou seja, se salvar? Olha, Jader, tudo depende do nosso comportamento perante as informações que a doutrina espírita nos dá. Né? Se realmente eu amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, com certeza eu terei muito mais oportunidades, né, de salvação, de crescimento moral e espiritual. Porque nós entendemos que a reencarnação é o processo de libertação do espírito, né? Porque a gente vai acertando as contas perante a justiça divina, né, Jada? Nós devemos ter uma conta bancária junto a Deus, né? Então, a cada coisa boa que eu faço, eu acrescento, né, algum valor. No momento que eu faço uma coisa errada, eu vou rebaixar alguma coisa desse valor, né? Então, o importante é que eu consiga ser bom, né? Praticar realmente a caridade. Esse que vai nos salvar. E a caridade, Jader, conforme Jesus nos ensinou, é a bondade, né? A benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Ou seja, o BIP, lembra do BIP? Sim, aquele aparelhinho? Sim. Né? Então, a bondade, né? Nos meus atos, na minha família, no meu trabalho, na rua, onde eu estiver, né? Eu devo ser bom, né? Indulgente para com as imperfeições alheias, ou seja, não ver o defeito do outro, e sim os meus próprios defeitos, porque os meus defeitos eu posso corrigi-los. Os teus, tu vai corrigir quando você quiser, né? Sim. E perdão das ofensas. O perdão é libertação. Né? O perdão nos liberta do agressor. Ao contrário, que ele não perdoa, fica imantado ao seu, né, ofensor. Né? Então o perdão nos liberta, nos salva de nós mesmos, né? E nos cura também. Né? Nós temos mais possibilidades de uma vida mais saudável. Né? Aquele que aprendeu a perdoar, ele está com mais liberdade. Moacir, eu já escutei isso em palestras e o próprio Kardec diz... Sim. Que é difícil não ser
é fácil ser espírita, mas é muito difícil ser um bom espírita. O que significa isso? Certo, Jader. O nosso irmão, agora eu não lembro o carioca, o Raul Teixeira. Raul Teixeira. Ele diz que o espiritismo é para quem aguenta. Para quem aguenta. Tá certo. Né? Por quê? Porque realmente ser um bom espírita é ser um bom cristão, né? Que são a mesma coisa. Porque o melhor cristão, o melhor espírita é aquele que faz mais esforços, Jader, para domar as suas más inclinações, né? Não é aquele que já se santificou, e sim aquele que faz esforço, que vê, né? Verifica quando ele faz um erro, né? Que ele vai pedir perdão para quem ele ofendeu, né? Então, que ele está sempre atento às suas ações, procurando realmente fazer o bem, né? Praticar a caridade, amar o seu próximo como a si mesmo, né? Buscando realmente o amor acima de tudo. Vamos falar um pouquinho sobre reencarnação. Sim. Para mim, e eu falo isso por mim, Certo. para mim a reencarnação, as multi-existências, por exemplo, Correto. é uma coisa muito, muito, muito lógica. E natural. E eu não vou dizer natural, para mim é lógica, Perfeito. certo? Agora, por que para outras pessoas elas têm uma dificuldade enorme, tremenda, de entender que a reencarnação é uma coisa lógica? Sim. Jader, Deus é Pai. E ele não seria justo, Jader, se o Moacir aqui, né, por exemplo, matasse alguém e fosse para o inferno, né? E o Jader foi um bom cristão e foi para o céu, né? E lá nós ficaríamos, eu ficaria eternamente sofrendo, né? E você eternamente feliz, né? Mas não é assim que funciona. Deus é Pai e nos dá a oportunidade de redenção, né? Ele quer que o pecador se redima, né? Então ele me dá uma nova reencarnação para que eu possa retornar e fazer melhor o que eu já fiz, né? Então o que morre é o corpo físico. Nós somos espíritos imortais, né? Então através de um novo corpo físico a gente retorna ao lar que a gente merece, né? Conforme o Chico Xavier fala, né? Aonde a gente tem aquelas necessárias experiências nos esperando, né? Nossas provas ou expiações, para que a gente possa se redimir, para que a gente possa crescer, evoluir, se melhorar, né? Perante Deus, né? Subindo esse degrau evolutivo, né? Nos melhorando a cada reencarnação um pouquinho mais, né? Então, e próprio Jesus falou da reencarnação, né? Então é uma lei natural, né? Igual para todos os seres humanos. Embora você, por exemplo, não acredite, né, Jade? Mas você vai reencarnar também. Não, isso eu não tenho a menor dúvida. Isso. Agora, espiritualmente falando, Certo. espiritualmente falando, o espírita é mais evoluído, repito, espiritualmente falando, de quem não é espírita? Não necessariamente, né, Jade? A doutrina espírita nos dá muitas informações, né? Nós temos as obras básicas que Kardec nos deixou, nós temos a obra do Chico Xavier com mais de 500 livros, né, Jade? Nos trazendo a lei de causa e efeito, né? Nos provando, né, que realmente a reencarnação é uma lei natural, né, e que nós todos vamos passar por ela. Então nós vamos obtendo, né, a cada reencarnação mais créditos, né? Um momento que nós nos melhorando um pouco mais. Então nós espíritas, nós temos muita informação. Agora, se nós vamos fazer bom uso ou não, depende de nós. Parábola do semeador. Sim. Certo? Onde é que o espírita se encontra na parábola do semeador? Pois olha, Jada, o fenômeno, né, da mediúnico, ele muitas vezes chama a atenção, principalmente do iniciante, né, que vê naquele fenômeno algo extraordinário, né, maravilhoso. Então, muitas vezes, ele se apega ao fato, né, da mediunidade e não compreende bem que ele precisa colocar em prática aqueles ensinamentos, né? Então, o semeador, ele saiu a semear, né? Então, ele semeou uma parte da semente, né? Caiu no pedregulho, caiu nos espinheiros, né? E uma parte caiu na boa terra. Então, nós espíritas estamos também neste mesmo barco, né? Aquele que realmente assimila as informações, né, que Jesus nos deixou
esse vai ter mais possibilidade de crescimento moral e espiritual, porque ele entendeu, né, a mensagem do Cristo, entendeu que devemos ser bons, que devemos, né, praticar a caridade para com o nosso irmão. E como que o Espiritismo explica Sim. Que Deus criou todos os homens iguais para a dor? Isso está lá no capítulo 17, o né? dever. O dever, exatamente. Exatamente. Assim, ó, a dor realmente é comum para todos os seres humanos, né? Porque não seria justo eu sentir dor e você não, né, Jader? Então, a dor nos iguala, né? Em todas as nossas provações, expiações que nós passarmos, nós vamos ter a dor como o nosso norte, vamos por assim, né? A dor, segundo a leitura da paciência do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas ao contrário, agradecei a Deus pela dor neste mundo para a glória nos céus. Então, a dor nos reeduca, a dor nos coloca sentimentos, né, que a gente se condói com os nossos irmãos, né? Estamos comemorando essa semana agora, né, 10 anos do incêndio da Boate Kiss, né? Algo que nos chocou a todos e choca-nos ainda, né? O sofrimento, né, muitas vezes das famílias e dos pais. Então, e na casa espírita mesmo, nós recebemos muitos espíritos, né, que desencarnaram durante esse episódio, né, e que se encontram bem na espiritualidade. Muitos deles se queixam, né, que seus pais não conseguem continuar vivendo, né, porque eles estão bem, né? Estava programado na reencarnação deles esse episódio, né? Era um retorno coletivo desses jovens, né? Fez parte do retorno deles à pátria espiritual. Eles estão, né, se preparando para uma próxima reencarnação futuramente. Moacir, a produção me diz que faltam 2 minutos. Perfeito. Mas tu falaste uma coisa aí que eu quero voltar nela. Sim. Tu disse que nas reuniões mediúnicas, eu não sei se da tua casa... Na minha casa. Na tua casa é a minha experiência. A Sociedade Espírita Luz e Caridade. Sim. Inclusive, tu esteve presente em algumas ocasiões em que espíritos que desencarnaram na Boate Kiss, digamos assim, nas reuniões mediúnicas, deram depoimentos? Muitos, já foram muitos, inclusive alguns mandando cartinha para os seus pais, porque alguns pais nos procuraram, né? E inclusive alguns se tornaram trabalhadores espíritas, nossos companheiros de trabalho. E esses pais, né, por estar lá na casa, por estar já nos grupos de estudos, eles receberam cartinhas dos espíritos dos seus filhos, né, colocando ali que eles estavam bem, que realmente foi um resgate coletivo necessário para eles, né, para que eles retornassem ao plano espiritual livre do que desencadeou isso, né? Provavelmente em vidas passadas eles causaram dores também, talvez horríveis, a outros seres humanos. E hoje eles retornam, né, juntamente para esse resgate. Mas eles estão bem, Deus é Pai, né? Ele nos ama a todos. Moacir, sim. A produção me diz agora falta 1 minuto, certo? Pois mas nesse 1 minuto, rapidamente, o que tu diria para esses pais ainda que não enxergam, que tem muita dificuldade com a falta física do seu filho? Certo. Para isso, Jader, eu vou dar meu próprio testemunho, né, de um pai que há 33 anos atrás perdeu um filho de 2 aninhos. Né? Eu tenho certeza que a dor desses pais não é diferente da minha, na época que eu estive. Mas graças à doutrina espírita, eu consegui continuar vivendo, né, e ajudando outras pessoas, porque eu descobri, né, Jader, que nós somos imortais. 5 anos após a morte do meu filho, ele deu comunicação na casa espírita, através de um médium que não sabia que eu tinha um filho na espiritualidade, e ele mandou a mensagem para mim, e eu conversei com ele, né, através dessa médium, que recebeu o seu espírito. Então eu tive ali a comprovação de que realmente a vida continuava, e ele continua, né, no plano espiritual. Segundo o meu irmão, né, que já desencarnou, ele em outra reunião disse que ele é um espírito de muita luz, né? Então eu digo aos pais, né, que sofrem pela morte dos seus filhos, que eles vivem, né? Busquem uma doutrina consoladora como o Espiritismo e façam alguma coisa de bem
para seus filhos, né? Faça alguma caridade em homenagem a eles, né? Essa seria a minha sugestão, né, Jader? Moacir, se tu quiser deixar umas palavras para o nosso público, por favor, a câmera 3 ali é toda tua. Jader, eu agradeço essa oportunidade, né, novamente, da gente estar aqui batendo esse papo, né, e colocando um pouquinho do que eu aprendi, do que eu vivo, né, na doutrina espírita, através desses conhecimentos consoladores que nos libertam, né, nos fazem viver, nos trazem a vida, né. Então, realmente, meus irmãos, sejam bons cristãos, sejam bons espíritas, né, mas também bons cristãos. Moacir, muito obrigado. Eu que agradeço, Jader, pela tua presença aqui hoje. Muito obrigado. A gente já bateu um papo lá nos bastidores, falamos até da vida dos outros, né? Sim. Falamos de bem, logicamente. Graças a Deus. Né? Tá? Gente, e com essa mensagem do Moacir, e essa brincadeira minha, né, Moacir? Estou encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, do meu amigo Moacir, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Jaquim. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.